Olá, boa noite. Estrada Nacional 120, acidente de viação faz 11 mortos e 51 feridos. Aconteceu no Akukungu, província do Kwanza Sul. Quenda, na zona urbana, fase piloto beneficia mais de 300 pessoas em Benguela. Promoção do autoemprego, cerca de 300 jovens na Lunda Sul beneficiaram de kits de trabalho. 4 de fevereiro, homenagens pelo país inteiro marcam celebração do dia do início da luta armada de libertação nacional. Novo ataque, pelo menos 162 pessoas morreram no centro-oeste da Nigéria. Este é o Girassol Jornal, o desenvolvimento das notícias, já a seguir. Uma vez mais, boa noite. Começamos por dar nota do acidente que marcou nesta manhã o país. 11 pessoas morreram e outras 51 ficaram feridas na sequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada desta quarta-feira na Estrada Nacional 120. Mais concretamente, na localidade do Lupupa, município do Akukungu, na província do Kwanza Sul. O acidente envolveu um autocarro que transportava passageiros provenientes das províncias do Mochico e Bié, que tinham como destino a província de Luanda. Apenas 7 pessoas saíram ilesas do acidente. Entre os feridos, 3 encontram-se em estado grave e recebem assistência médica no Hospital Geral do Akukungu. Os corpos das vítimas mortais encontram-se na morgue do Hospital Geral do Akukungu, alguns sem identificação. E sobre o acidente não é tudo, este é um assunto que vamos voltar a acompanhar a qualquer momento. A Girassol apurou informações detalhadas na voz do superintendente Moisés Sambalua Paulo, comandante da Unidade de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional no Kwanza Sul. Vamos acompanhar esta matéria, estas declarações mais daqui a pouco. Por enquanto, seguimos a informar com outras de atualidade no Girassol Jornal. Aqui em Luanda, mais um atropelamento voltou a acontecer na estrada direita que liga Kamama à centralidade do Quilamba. Manhã de quarta-feira, dia de feriado nacional, trânsito aparentemente calmo, mas na via principal do Kamama deparámonos com um congestionamento anormal. Após alguns minutos, foi possível perceber que se tratava de um atropelamento e fuga. Um cidadão perdeu a vida após ter sido atropelado na estrada principal da Kamama, sentido Quilamba. Este não é o primeiro caso que ocorre nesta localidade. A 13 de novembro de 2025, reportamos também um outro acidente mortal no mesmo troço. Quando chegou neste lado, infelizmente o carro via com uma velocidade imensa e àquela hora o trânsito estava rápido e infelizmente o jovem não conseguiu mesmo. É triste que aconteceu com ele. Nós não presenciamos na totalidade, mas conseguimos pelo menos ver que o carro era de cor azul, porque a batida que o jovem levou foi assim, algo inesperado, né, para ele e também para nós, porque nós estávamos no outro lado. Nós só vimos já um barulho e perguntamos para a senhora que atravessava deste lado. A senhora disse, olha, atropelaram o jovem. Nós dissemos, não. O barulho que foi aí nem de acidente é. Mas assim que a gente atravessou para vir neste lado, encontramos o jovem já que estendido. Tentamos pelo menos ver se podíamos fazer alguma coisa, já não dava. Mas esse jovem lá, como eram para a volta das 5, 6 horas, estava a caminho do trabalho. Ele é pedreiro, pelo visto, ele sempre frequenta essa área. Então ele é a caminho do trabalho para entrar para o Planalto do Quino, né? Ele trabalha mesmo dentro do Planalto do Quino. Então foi atropelado e a pessoa que atropelou se meteu em fuga, mas só que nós estamos muito tristes por essa situação também. O jovem está aqui desde as 5 horas, 6 horas, não, isso não é admissível.
Mulheres grávidas e mães com bebês ao colo atravessam todos os dias esta estrada, o que agrava a situação, tendo em conta que esta paragem dá acesso direto ao Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes. Já são 3 e é triste, é muito triste o que tem acontecido. E já pedimos uma vez até a esquadra daqui do BPC2 para pelo menos, né, já que dizem que não há possibilidades de colocar uma pedonal, mas há possibilidade de colocar um agente regulador de trânsito aqui nessa via. Esse sentido Quilamba, Camama, Quilamba, colocando um agente regulador de trânsito ambos os lados, ajuda. A administração local do Camama procura a solução, e a solução é uma passadeira. Uma passadeira é só tinta, meus senhores, é só passadeira. Que eu peço pelo menos só a passadeira por enquanto, que é a solução, que vai evitar os acidentes. Recordo que a única passagem aérea existente neste troço situa-se a mais de 500 metros de distância, o que leva muitos cidadãos a atravessarem a estrada de forma improvisada e perigosa. Voltamos a falar do acidente na província do Kwanza Sul. A Girassol apurou informações detalhadas na voz do superintendente-chefe Moisés Sambalua Paulo, comandante da Unidade de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional naquela província. Trata-se de um veículo pesado de passageiro de marca Scania com a matrícula LD 5918AN, cor azul, tanto que vinha da província do Bié com destino à província de Luanda. Tanto o acidente ocorreu no município do Akukungu, concretamente nas imediações do centro turístico do Lupupa. Este veículo transportava cerca de 62 passageiros e o limite do mesmo é apenas de 51, com excesso de lotação de 11 pessoas. O acidente ocorreu cerca das 2 horas e 20 minutos aproximadamente, na estrada nacional número 120. Teve como consequência tanto 11 mortos e 51 feridos. Tanto pela matrícula do carro e a marca, leva-nos a crer que é um veículo já cansado ou ligeiramente cansado, motivo pela qual a Unidade de Trânsito e Segurança Rodoviária do Comando Provincial da Polícia Nacional de Kwanza Sul, por orientação de Sua Excelência, Comandante Provincial, fez-se deslocar uma equipa de peritos que estão neste momento no local para aferir outras questões técnicas que nós pensamos que também estiveram, portanto, no caso do acidente, contribuíram para o acidente. Bem, a informação primária que tivemos no local é que estourou o pneu do mesmo veículo e causou então o despiste de capotamento. E é sobre a segurança nas estradas que falamos a seguir. Junta-se a nós Adilson Moreira, é diretor de Fiscalização e Infraestruturas da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Boa noite e bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, obrigado pelo convite. Antes de mais, endereçar às famílias enlutadas os sentimentos de pesar em nome do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Muito bem. Começam a ser regulares os acidentes envolvendo autocarros e que causam mortes. Lembramos-nos de há alguns dias, em Benguela, que morreram 3 pessoas. O outro foi da queda de um autocarro numa vala de retenção nas águas de Viana. Estes autocarros ou operadores que fazem viagens interprovinciais têm licença para estes trabalhos? Algumas operadoras têm e outras não. Portanto, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres tem a competência para licenciar a atividade, ou seja, as empresas que exercem esta atividade e os veículos. Quando se trata de veículos que exercem atividade urbana, é da competência dos órgãos da administração local do Estado. Para o caso interprovincial, é da competência da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Importa mencionar que depois dos acidentes sempre faz-se uma perícia, não é? Em que se determina as eventuais causas dos acidentes. E é fruto dessa perícia que se recolhe uma série de informações, inclusive se os veículos estão licenciados ou não, ou se as empresas estão licenciadas ou não. Existem aquelas empresas de maior envergadura, de conhecimento mais abrangente, em que nós sabemos que estão licenciadas. Mas o facto da empresa estar licenciada não quer dizer que os veículos estejam licenciados. Portanto, são 2 etapas diferentes. O licenciamento do veículo está sujeito ao seguro
e também está sujeito à inspeção, ou seja, são requisitos necessários para que os veículos sejam licenciados. Na maior parte dos casos, os veículos não licenciados, portanto, não têm essas condições, não têm seguro e não têm inspeção em dia. E, por sinal, esse é um dos principais motivos que faz muitas das empresas não licenciarem os veículos, porque não têm Mas condições há fiscalização sobre o cumprimento das regras para a atribuição destas licenças? Como é que é feita essa fiscalização? Claro, antes temos que falar do licenciamento, ou seja, tem as operadoras e os veículos licenciados e tem aqueles que não são licenciados. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tem a competência primária de fiscalizar a empresa. Portanto, verifica se a empresa tem os requisitos necessários, está licenciada. Mas se não são licenciados, como é que operam? Não, se a empresa não é licenciada, portanto, tem que ser interdita a atividade. Aplica-se a multa e tem que se interditar a atividade. E aqui entra, então, o veículo. Primeiro a empresa tem que estar licenciada e depois o veículo tem que estar licenciado. Embora existam aqueles casos de veículos que exercem atividade ocasional. E, portanto, falar da fiscalização de veículos aqui já é uma atividade mais abrangente, porque, como sabe, a fiscalização de veículos deve envolver a presença de agentes reguladores de trânsito e, portanto, é competência primária da polícia fazer a fiscalização do veículo durante a sua circulação. Nós fazemos algumas fiscalizações de veículos periódicas com efetivos da polícia. Por exemplo, em novembro do ano passado fizemos em Benguela, conseguimos multar cerca de 144 veículos. Isso deu uma multa a cerca de 10 milhões de kwanzas, mas a atividade primária de fiscalização de veículos é da polícia. E essa atividade nós vamos fazendo periodicamente, por formas a que os agentes reguladores de trânsito consigam perceber quais são os documentos necessários, quais são as condições exigidas para o exercício da atividade. Geralmente, nestes tipos de acidentes, são muitas as vítimas, quer mortais ou mesmo feridos. Quem deve regular as questões de lotação? É a Agência de Transportes Terrestres ou mesmo a Polícia Nacional? Portanto, a lotação está implícita à característica do veículo. Ou seja, e daí um dos elementos primordiais é a inspeção do veículo. Portanto, o veículo tem que ter condições técnicas para circular. A partir do momento em que é encontrado excesso de lotação, já deve ser aplicada uma multa. E essa abordagem normalmente é feita durante a fiscalização feita na via pública pela polícia. Portanto, se esse veículo for autuado durante uma fiscalização da polícia, deve ser multado, não pode circular com excesso de lotação. E aqui também dar uma nota importante. É importante que os passageiros também tenham consciência. Nós conseguimos acompanhar alguns casos em que, durante a abordagem da polícia e a interdição da circulação do veículo por não ter a licença, por não ter condições de circulação, muitas das vezes os passageiros é que se insurgiam e pediam para retomar a marcha. Mas claro que a polícia e a Agência Nacional, tentando garantir aquilo que é a segurança e o bem-vida, não permitem que isso aconteça, mas as pessoas têm que conseguir perceber que a segurança está em primeiro lugar e não se devem se submeter a qualquer condição, ainda por cima, porque fazem pagamentos. Um outro fator que se assiste em muitos casos nessas viagens, sobretudo as interprovinciais, que se leva longas horas de trajetos, é que há um único motorista para todo o percurso. Quem faz essa fiscalização? Portanto, aqui existem empresas que, por sua própria iniciativa, já conseguem ter motoristas para fazer essa troca. No entanto, no âmbito do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento de Trânsito, e isso também é uma missão da Agência Nacional de Transportes Terrestres, nós estamos a elaborar um regulamento que vai regular aquilo que são os tempos de condução dos motoristas, ou seja, os veículos vão ter um dispositivo que chama-se tacógrafo, em que cada um dos motoristas não vai poder exceder de 8 a 10 horas de condução por dia. Nós esperamos que ainda no primeiro semestre desse ano esse regulamento esteja concluído, porque esse documento vai permitir que, durante a fiscalização, também consiga se verificar se o motorista está em excesso de tempo de condução ou não. Ou seja, ele não vai poder conduzir mais de 4 horas seguidas e, portanto, durante o dia não vai poder conduzir mais de 8 a 10 horas por dia. Se assim fizer, vai estar sujeito a uma sanção. O estado das estradas, que em muitos casos chama muita atenção até mesmo dos automobilistas, em que medida é que contribui para o aumento destes acidentes que constantemente temos assistido? Portanto, essa resposta é possível ser dada após a perícia. Portanto, existem várias instituições no país com diferentes competências e falar de acidente não é só falar excesso de velocidade, não é só falar de veículo. Nós temos que falar essencialmente de 3 momentos: antes do acidente, durante o acidente e pós o acidente. Antes do acidente estamos a falar da habilitação legal para conduzir, o licenciamento do veículo,
as condições da infraestrutura para a circulação rodoviária. Durante o acidente estamos a falar do tratamento que é dado durante a ocorrência, no caso estamos a falar da emergência médica, e após o acidente, se aquela infraestrutura foi danificada, está em condições de ser usada ou não, e o tratamento que é dado aos sinistrados, aos feridos, no caso. Portanto, a perícia do acidente nos dá essa abordagem, vamos conseguir perceber o que aconteceu e fruto disso é que vai ser possível desenvolver uma série de ações para evitar que cenários homólogos não voltem a acontecer. Muito obrigada para estas informações. Só mais uma questão mesmo já para fechar. Como é que olha para a situação das estradas aqui nacionais no nosso país, uma vez que estes acidentes que envolvem várias vítimas acontecem nestes locais? Portanto, existem algumas vias que precisam ser de melhorias e, por sinal, também já temos conhecimento que o Ministério das Obras Públicas tem estado a desenvolver uma série de ações para melhorar a infraestrutura rodoviária. Tal como mencionei, as instituições têm os seus planos de atividade e aquelas que se incidem diretamente para a segurança rodoviária, cada uma das instituições está a dar o seu máximo para melhorar essa situação. Pode-se dizer que a interdição dos táxis interprovinciais foi substituída por candongueiros maiores, ou seja, os autocarros, mas com as mesmas irregularidades nos serviços? Não, portanto, o exercício da atividade interprovincial já não é permitido para os táxis, não é? Agora é feita por autocarros exclusivamente. Aqui temos um elemento muito importante para mencionar. É que a característica do veículo é o principal elemento, ou seja o táxi, seja o autocarro, no caso o táxi estando excluído, passando a ser o autocarro, tem que ter condições de circulação. E aqui deixa dar uma nota importante que em junho do ano passado foi aprovado o regulamento sobre os terminais rodoviários de passageiros, ou seja, aquilo que nós vemos hoje, em qualquer canto, tem autocarros parados a exercer a atividade de transporte interprovincial, brevemente deixará de ser uma realidade, fruto desse regulamento que orienta quais são as condições que um terminal deve possuir. O que quer dizer que nesses pontos só devem ter autocarros com características que estejam em condições de exercer a atividade. Mas os autocarros interprovinciais param um pouco como os táxis? Sim, aqui nós temos dois elementos. Temos os autocarros que exercem atividade urbana e temos os autocarros que exercem atividade interprovincial. Também deixa dar nota que existem os transportes regulares e os transportes ocasionais. Portanto, os regulares são aqueles que estão sujeitos a itinerários predefinidos, a paragens, a um caráter de regularidade. E os ocasionais não. Os ocasionais, o exemplo disso são os táxis, são transportes que não estão sujeitos a um caráter de obrigatoriedade, portanto, são veículos que ocasionalmente desenvolvem a atividade. E tal como mencionei, o regulamento dos terminais que já foi aprovado e dá um período de 1 ano para as empresas se conformarem, isso quer dizer que ainda estamos em fase de sensibilização e dar a conhecer esse regulamento, mas a princípio, a partir do mês de junho, que vai completar 1 ano, vamos começar a aplicar as sanções, porque é mesmo na perspectiva de que estes veículos tenham condições de circular e os terminais também tenham condições de receber estes veículos. No caso dos interprovinciais, é correto estes autocarros pararem ou fazerem paragem onde o passageiro quiser desembarcar ou descer? Não. O normal é que existam pontos que é para a largada dos passageiros, ou seja, o normal é que existam infraestruturas de suporte a esta atividade. E, portanto, falando da atividade urbana, devem existir paragens, e já estamos a ver até alguns trabalhos, inclusive na província de Luanda e em outras, em que já está-se a montar abrigos nas paragens para garantir também o conforto dos passageiros, e é só aí onde os autocarros devem parar. Na atividade interprovincial, temos então os terminais, portanto, o autocarro sai de uma província, sai de um terminal, onde o passageiro compra o bilhete e tem acesso ao autocarro, e vai parar nos outros terminais onde ele está autorizado a parar, fruto da atividade que ele está licenciado. E há que se respeitar essas regras. Exatamente. Muito bem, muito obrigada por estes momentos e contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. E seguimos a informar com outras da atualidade. Mais de 300 pessoas com albinismo e deficientes foram contemplados na fase piloto do projeto das transferências monetárias no quadro do programa Quenda, voltado para a zona urbana. Os munícipes de Benguela e dos Navegantes foram às regiões alcançadas.
As transferências sociais monetárias foram feitas por categorias de vulnerabilidade, em conformidade com a segunda fase do programa Quenda, onde foram cadastradas 359 pessoas, entre portadores do albinismo e pessoas com deficiências diversas. Na ocasião, o governador provincial de Benguela falou sobre os benefícios do programa para as famílias vulneráveis. Este programa representa, numa só palavra, uma política pública inclusiva e transformadora, que se traduz em dignidade, cidadania e oportunidade para todos. É um programa que reflete a visão do governo de Angola de garantir que nenhuma família seja deixada para trás, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento humano e social da nossa província. O Quenda 2 traz algumas novidades em relação ao alargamento das iniciativas que vão para lá das transferências monetárias, tal como esclareceu o diretor nacional do Instituto de Desenvolvimento Local. Para além das transferências sociais monetárias, as ações de inclusão produtiva vão alargar consideravelmente, sobretudo para jovens, com a capacitação, financiamento de iniciativas e acompanhamento. O fomento das caixas comunitárias, os bancos de semente e o desenvolvimento do Fundo Solidário de Inclusão. O programa contempla ainda a facilitação de mecanismos de poupança, incluindo o acesso a insumos e ferramentas que contribuam para o reforço dos meios de vida. Particular atenção ao investimento nas ações de desenvolvimento de capital humano, com o especial enfoque na primeira infância, o reforço da resiliência e da capacidade de adaptação das famílias aos choques climáticos. Na realização do ato que teve lugar no Hospital Geral de Benguela, os beneficiários deficientes foram igualmente agraciados com cadeiras de roda. Para quê? Para estragar. Porque eu assim não bebo e não fumo. Eu só mesmo comprei comida. Sim. O pai vive com quem? Vive com a minha esposa. Ela veio também? A minha esposa também, aleijada também. Tem coisa lá nas costas. Sim. Você vai fazer negócio com esse dinheiro, não? Não, vou fazer negócio. Se não vai negócio, assim vai acabar já. Está. Muito obrigado. A segunda fase do Quenda está avaliada em mais de 500 milhões de dólares, dos quais 400 milhões são financiados pelo Banco Mundial e 120 milhões de dólares pelo Tesouro Nacional. O município do Luacano, na província do Mochico Leste, entra pela primeira vez na era do asfalto. A nova via já facilita a circulação e está a transformar o dia-a-dia da população. É um gesto simples, mas com enorme significado. Quem diria? O pequeno Juliano, residente no município do Luacano, já circula num passeio asfaltado. O trajeto para a escola está agora facilitado. Antes não tínhamos passeio, mas agora temos passeio. Não estamos a sujar mais os sapatos, porque já temos a nossa estrada que estão construindo aqui. O passeio é um dos componentes do tapete asfáltico que pela primeira vez chegou ao município pescatório do Luacano, na província do Mochico Leste, na era pós-independência. Neste preciso momento, o Luacano está em bom ritmo. Temos um bom desenvolvimento, porque antigamente o Luacano era mesmo um município de acesso difícil e hoje em dia, com a reabilitação das estradas, as pessoas conseguem circular de um lado para o outro. A obra traz alegria a vários munícipes, como é o caso do mototaxista Antônio Kaumba, que agora circula em menos tempo no trajeto Luacano-Luau. Estou saindo do lago para ir ao Luau. Hoje em dia já é possível percorrer essa distância num único dia? É verdade. Agora já estamos a andar já livre à vontade. Se a caminho já está mesmo no Luau, para o Luau já está próximo. Do Luacano ao Luau são cerca de 200 quilômetros, percurso que passa a ser feito nestas condições.
Os trabalhos que visam beneficiar o município do Luacano estão a ser assegurados por vários jovens angolanos. Do operador, estamos a faltar do Luau para o mês. Fizemos o trabalho da alvenaria como pedreiro e estamos a organizar para fazer o passeio aqui na Rotunda, no município do Luacano. Antes e o Luacano de hoje, há diferença. O nosso governo organizou bem a nossa estrada e depois está a construir a rotunda do município do Luacano. Pensamos que agradecemos muito pelo nosso governo. A alegria da população do Luacano face às condições que estão a ser criadas foi igualmente manifestada durante a visita do governador provincial do Mochico-Leste, Crispiniano dos Santos. A prática tem falado por si só, como podem ver e acompanhar nas vias, as máquinas estão ali, os homens estão, há uma combinação perfeita entre máquinas e homens que estão a trabalhar de forma muito séria para que o tapete asfáltico atinja a vila do Lumege, Cameia, no sentido de continuarmos a melhorar as condições de vida das nossas populações. Para quando para o município Lago do Lolo? Estamos a trabalhar, como sabe, a província é nova. Vamos agora priorizar algumas zonas um pouco mais críticas. Consta do nosso orçamento geral a terraplanagem do troço que liga os municípios do Cazombo a Macondo, passando pela comuna de Calunda e, portanto, vamos também ver nos próximos tempos para recuperarmos a obra que liga, do troço que liga Luacano ao Lago de Lolo. Se termos em conta, é uma obra já iniciada, mas com alguns problemas que precisam de algum ajuste e estamos a trabalhar neste sentido. Então, logo que terminemos esse trabalho, então vamos dar início também à ligação do Luacano ao Lago de Lolo. Cerca de 300 jovens na província da Lunda Sul beneficiaram da entrega de equipamentos de trabalho no quadro do programa Jovens Oportunidades para Bons Empregos, uma iniciativa alinhada nas medidas da promoção do autoemprego e da inclusão produtiva juvenil. O programa Jovens Oportunidades para Empregos foi realizada na província da Lunda Sul a entrega de equipamentos de trabalho a jovens empreendedores, uma iniciativa enquadrada nas medidas de promoção do emprego. A ação beneficiou cerca de 300 jovens com o objetivo de impulsionar o autoemprego, fomentar a inclusão produtiva e reforçar a autonomia financeira da juventude local. Este é um programa Jovens e Oportunidade para Empregos, lançado pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que beneficiou 393 jovens da província da Lunda Sul nas áreas de picar, isto é, picar e clay, para recolha, pintura de lances e ofício Meu Emprego. São esses elementos tão importantes que enquadram este programa. O Executivo Provincial reconheceu a importância da iniciativa, sublinhando o seu contributo direto para a redução do desemprego juvenil e para o fortalecimento das atividades econômicas de base comunitária. Puderam testemunhar aqui a entrega de kits ligados a serviços como culinária, beleza, serralharia. Portanto, há aqui um leque de profissões que devem estar ao serviço da nossa juventude para permitir que os nossos jovens possam participar de forma ativa. Temos dito muitas vezes também que nós somos um país maioritariamente jovem, então cabe-nos a nós desenvolver todas as iniciativas possíveis para assegurar que os nossos jovens possam encontrar uma forma útil de participar em prol do nosso desenvolvimento e eles próprios gerarem receitas para lidarem com os desafios que têm a nível pessoal ou familiar. Por sua vez, os beneficiários louvaram a iniciativa, destacando o impacto positivo da ação nas suas vidas e manifestaram o desejo de que programas do género continuem a ser implementados na província. Uma iniciativa muito boa e para nós muito gratificante. Como profissionais da área, precisávamos mesmo deste apoio e que continuem. Conseguimos receber uma moto-tanque e moto-bomba para nos facilitar no trabalho aquilo de a gente desvaziarmos as sarjetas enquanto estiverem cheias ou entupidas. Temos que conservar para que ela mesma possa também produzir e reproduzir mais para oferecer aquilo que são ofertas de emprego para outros jovens que ainda esperam.
Entre os equipamentos entregues às cooperativas presentes, destacam-se fogões, produtos de estética e meios de transportes, bens considerados essenciais para o arranque e a consolidação dos pequenos negócios. Dinamização do setor do turismo. A voz de investidores. Em destaque. Para ver mais à frente, assinala-se hoje o dia do início da luta armada de libertação nacional. A província de Cabinda acolheu o ato central das celebrações do 4 de fevereiro, orientado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, que na ocasião defendeu que os heróis devem merecer homenagem e reconhecimento pela dedicação e abnegação que resultou na libertação do país. A província de Cabinda testemunhou um momento que marcou a comemoração do 4 de fevereiro. A data assinala o início da luta armada, quando em 1961 um grupo de nacionalistas revoltados com os maus tratos dos colonizadores decidiram tomar a coragem de lutar contra as injustiças sociais. O resultado veio a concretizar-se em 1975, com a conquista da independência nacional. Cabinda teve uma influência histórica neste processo. A localidade de Ntô serviu de base para a gestão de estratégias militares. Cabinda, ao acolher o ato nacional, fez com que vários homens que por aqui passaram relembrassem a nossa história. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, ao fazer o uso da palavra, disse que o país hoje se sente orgulhoso com os seus filhos que deram a vida para a liberdade. Realizar este ato central nacional em Cabinda constitui igualmente uma oportunidade para reafirmarmos o compromisso coletivo com a preservação da memória histórica, a valorização dos nossos heróis e a transmissão às novas gerações dos valores de patriotismo e da cidadania e da defesa intransigente da nossa soberania nacional. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar, Francisco Pereira Furtado, que presidiu a cerimônia, destacou os ganhos que o país tem observado fruto da nossa independência. Celebramos hoje, 4 de fevereiro de 2026, o 65º aniversário do início de uma luta armada de libertação nacional, ação de extrema importância para a afirmação de Angola independente, sob o lema preservando os valores da pátria, honremos os nossos heróis. Esta data simboliza a coragem e a determinação de um povo que se levantou contra a opressão colonial, afirmando o seu direito inalienável à autodeterminação. Foi a expressão mais clara da vontade dos angolanos de decidirem o seu próprio destino, preservar a sua identidade, os seus valores culturais e construir com sacrifício e união uma nação soberana. Furtado afirmou também que o Executivo continua a trabalhar para garantir o bem-estar social das populações, com base na implementação dos planos de médio e longo prazo. A classificação de Angola no Índice de Desenvolvimento Humano ultrapassou a região subsaariana e convergiu com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Temos hoje um sistema escolar universal e duplicamos o número de anos de escolaridade. A nossa população, devastada pela guerra há apenas uma geração, conquistou um aumento da esperança de vida superior a 10 anos. Contudo, estamos também conscientes dos desafios que temos pela frente, mas ao mesmo tempo que jubilamos os nossos sucessos também, conhecemos a clara necessidade de maiores e melhores investimentos para a melhoria das condições de vida da nossa população, equidade
e crescimento econômico. A província de Cabinda acolheu o ato que assinalou o 4 de fevereiro. O ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto Liberdade, afirmou nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, em Luanda, que o executivo angolano tem estado a trabalhar de forma contínua para criar melhores condições de vida aos cidadãos que lutaram pela independência nacional. O governante falava durante o ato simbólico da memória aos heróis do 4 de fevereiro, realizado na Fortaleza de São Miguel, Museu de História Militar, em Luanda. Ao falar na cerimónia que marcou o aniversário dos 65 anos desde o início da luta armada de libertação nacional em 1961, o ministro da Defesa, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, sublinhou o reconhecimento do Estado ao sacrifício dos heróis tombados. Do Executivo, liderado por Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, tudo tem estado a fazer para que se crie condições que permitam proporcionar uma vida melhor a todos aqueles que lutaram pela independência, que lutaram pela conquista da paz, unidade e reconciliação nacional. Adiante, João Ernesto Liberdade reconheceu que o marco histórico de 4 de fevereiro, localizado no município do Kazenga, monumento que honra os heróis tombados pela luta armada, deve merecer especial atenção por parte do Executivo. A luta que culminou, digamos assim, com a proclamação da independência a 11 de novembro de 1975. Portanto, ao celebrarmos hoje os 65 anos do início da luta armada de libertação nacional, Angola é um país independente, é um país soberano, é um país que é reconhecido no Conselho das Nações. Os angolanos trabalham para o desenvolvimento do país. Por isso, nós pensamos que é importante enaltecer o heroísmo daqueles patriotas que, em 61, decidiram desencadear a luta armada de libertação nacional. No decurso da cerimónia, assistiu-se à entrada solene das tropas em parada, seguida do hastear da bandeira nacional e da entoação do hino nacional Angola Avante, num ambiente de profundo respeito e exaltação patriótica. As homenagens prosseguiram com a deposição de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido, situado na Avenida 4 de Fevereiro, na Marginal de Luanda, como símbolo de reconhecimento eterno aos combatentes que deram a vida pela liberdade e sobre continuar a honrar e preservar o legado histórico do 4 de Fevereiro. Questionado sobre o estado de conservação do espaço alusivo ao 4 de fevereiro, o responsável assegurou que o governo provincial de Luanda já está a adotar medidas concretas para a reestruturação e valorização do local. Já há um trabalho que está a ser feito, portanto, já está incluso naquilo que é a carteira de infraestruturas, de recuperação de infraestrutura do governo da província. Aliás, Sua Excelência, o Sr. Governador, em tempos deu sinal disto. Tão logo as condições objetivas estiverem salvaguardadas, as obras vão ter início. O ato contou com a presença de entidades governamentais, oficiais das Forças Armadas angolanas, veteranos da pátria e convidados. A Associação dos Antigos Combatentes da FENELA realizou a deposição de uma coroa de flores no túmulo do cônego Manuel Joaquim Mendes das Neves, nacionalista angolano, no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda, no quadro das celebrações do 4 de fevereiro.
A iniciativa teve como objetivo homenagear e reconhecer o contributo histórico de Cônego Manuel das Neves na luta pela independência nacional, por entenderem os antigos combatentes e nacionalista que deve merecer maior destaque e reconhecimento na história contemporânea de Angola. Perante uma figura viva que iniciou a caminhada em 1958, natural de Luanda, conhece realmente o caminho seguro que está a nos mostrar sobre a figura onde nós estamos de pé hoje, que se chama Cônego Manuel Joaquim Mendes das Neves. Portanto, com esse legado que ele está nos mostrando pela segunda ano consecutivo, para nós não temos dúvida nenhuma de que estamos a receber um facho de uma pessoa, não da segunda pessoa, mas da primeira pessoa que o testemunhou, o conheceu e trabalhou com ele. Portanto, para nós, sentimos-nos orgulhosos, sobretudo uma data como essa. Na ocasião, foi convidado o engenheiro Ngola Kabango, nacionalista e antigo combatente, que destacou a figura de Cônego Manuel das Neves como um exemplo de patriotismo, coragem e dedicação à causa da libertação nacional. Segundo Ngola Kabango, o religioso teve um papel relevante no despertar da consciência nacional e deve ser integrado de forma mais visível na narrativa histórica do país. Hoje estamos aqui curvados, respeitosamente, para render mais uma merecida homenagem àquele que também era conhecido como o pároco dos Mocecos. Homem corajoso, destemido. Hoje é o dia dele. Ngola Kabango reafirmou ainda a necessidade de continuar a valorizar as figuras históricas ligadas à luta de libertação nacional e defendeu por isso uma abordagem mais inclusiva da história que reconheça o contributo de todos os nacionalistas, independentemente das suas origens políticas ou religiosas. O nosso combate não cessará enquanto ele não for devida e respeitosamente enquadrado na história contemporânea de Angola. A história não se inventa, não se embeleza. Não haverá mais um outro 4 de fevereiro de 1961. Não haverá. Portanto, eu escrevi um texto que está nas redes sociais que termina com Coleno, Anangola. Macairo está vivo. A cerimónia decorreu num ambiente de respeito e reflexão, tendo reunido antigos combatentes e jovens ligados à Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, que prestaram homenagem no cemitério do Alto das Cruzes à memória da figura de Cônego Manuel das Neves. Académicos na província do Namibe destacam a importância do 4 de fevereiro e defendem que a data representa um marco na viragem da história do país. Os académicos da província do Namibe consideram que o 4 de fevereiro marcou uma viragem na história do país. Para os estudiosos, a data assinala um ponto de partida da revolta dos angolanos contra o domínio colonial e que conduziu Angola à independência. Este historiador diz que o 4 de fevereiro é um património nacional que deve ser preservado e os nacionalistas mais valorizados pelo feito inédito e contributo para a conquista da liberdade. Penso que é um patrimônio nacional que tem de ser preservado e, sobretudo, porque entendemos nós que os nossos nacionalistas devem ser realmente valorizados, porque foi um feito inédito, né? Não só pelas condições que tiveram para poder enfrentar a luta, mas, sobretudo, pela inteligência e a estratégia que eles utilizaram, né? Foram pessoas que eu os considero como extraterrestres. E por quê? Porque, como sabemos, que a própria história também nos diz que na altura que se debateu o início da luta armada, os nossos antigos combatentes, os guerrilheiros, portanto, sem meios apropriados, ainda assim conseguiram derrubar o jugo colonial. O também historiador Martial Ganga valoriza a coragem e bravura dos heróis do início da luta armada de libertação nacional que levou o país à independência. Falar do 4 de fevereiro é dizer que há coragem e bravura, não é, dos nossos mais velhos, não é, que naquela altura debateram contra a presença colonial. Eu penso que o que deveria ser feito, não é, é a nível das escolas, não é, fazer palestra, colóquio sobre o assunto,
E então convidar vários estratos da sociedade no sentido de mostrar aquilo que foi não é, a bravura dos nossos combatentes. Já a antiga combatente Filipa Henriques gostaria que os veteranos da luta armada de libertação nacional fossem mais valorizados pelo seu contributo à independência nacional e apela aos jovens a maior empenho em atividades socialmente úteis. Nós éramos jovens ainda, mas jovens com curiosidade, que gostaríamos sempre de estar junto dos irmãos que na altura eram presos no Bentiaba e nós tínhamos um contato muito direto com eles. Somos valorizados, devíamos ser muito mais, não é? Mas aos poucos estamos a ser valorizados. A mensagem que eu deixo para a juventude é que a juventude deve realmente dedicar-se mais, preocupar-se mais com atividade que os diz respeito, ir buscar outros jovens, enquadrarem-se, trabalhar mais e deixar às vezes questões que não diz respeito, não interessa à juventude. Tem que estar mesmo juventude prático na atividade. Primeira pausa no Girassol Jornal. Confira no regresso as notícias que marcam a atualidade internacional e o melhor do desporto. Até já. Bem-vindo de volta à informação. Novo ataque, pelo menos 162 pessoas morreram no centro-oeste da Nigéria, segundo informações avançadas pela Cruz Vermelha. Veja o desenvolvimento no Compacto Internacional. Pelo menos 162 pessoas morreram na aldeia de Oro, estado de Kwara, no centro-oeste da Nigéria, segundo a Cruz Vermelha, no novo ataque por homens armados, confirmado pela polícia local. De acordo com os últimos relatórios, o número de mortos ascende agora 162, enquanto as buscas por outros corpos continuam. Considerado um dos piores massacres no país nos últimos meses, o ataque ocorre num momento em que o país, com o apoio dos Estados Unidos, intensifica esforços para combater a insegurança endémica relacionada com grupos criminosos e extremistas. Mais de 100 mil pessoas foram retiradas desde sexta-feira no noroeste de Marrocos, principalmente por precaução devido às chuvas intensas que levaram as autoridades a colocar várias províncias em alerta meteorológico. A Direção-Geral de Meteorologia emitiu um alerta vermelho, prevendo chuvas intensas e tempestuosas com acumulações de até 100 a 150 milímetros em alguns locais. Segundo o Ministério, dado o perigo e a extensão dos danos esperados, um total de 108.423 pessoas foram retiradas entre sexta-feira até amanhã desta quarta-feira. Mais de 3.500 pessoas foram retiradas hoje de casa por precaução na Andaluzia, sul de Espanha, devido às chuvas intensas, com as autoridades a alertarem para o risco de transbordo de 14 rios na região. Andaluzia é a região espanhola que está a sentir o maior impacto do temporal Leonardo, a atingir também Portugal. O balanço mais recente da Proteção Civil da região indicou que permanecem desalojadas 3.500 pessoas. As escolas estão fechadas em praticamente toda a região. Há 46 estradas cortadas e estão suspensas várias ligações de comboio. Tempo para a página desportiva. A turma do treinador Lazaré de Ngono recebeu e venceu a Casa do Pessoal do Porto de Lobito por 103-70. Num duelo realizado no pavilhão principal da Cidadela Desportiva, os militares mostraram superioridade em todo o jogo, batendo por parciais de 14-10 no primeiro período, 37-22 no segundo, 28-21 no terceiro e 24-17 no último quarto. Sem dar tréguas ao adversário, o jogador do 1º de agosto, Tiago Fernandes, foi o MVP com 26 pontos na cartola. Pela equipa visitante, o mais destacado foi o base Fábio Antônio, um jogo que o combinado militar soube dominar e os visitantes não tinham uma das principais unidades, o extremo Kevin Albino. A turma
turma do treinador Lazareia Dingonon recebeu e venceu a Casa Pessoal do Porto Lobito por 103-70 em duelo realizado no pavilhão da Cidadela Desportiva. Os militares mostraram superioridade em todo o duelo, batendo por parciais de 14-10 no primeiro período, 37-22 no segundo, 28-21 no terceiro quarto e 24-17 no último período. Sem dar tréguas ao adversário, o jogador do 1º de agosto, Tiago Fernandes, foi o MVP com 26 pontos na cartola. Pela equipa visitante, o mais destacado foi o base Fábio Antônio, um jogo que o combinado militar soube dominar e os visitantes não tinham uma das principais unidades, o extremo Kevin Albino. O treinador dos visitantes apenas lamentou pela derrota. O próximo jogo é no dia 6 com o Sporting. Está fazendo um bom campeonato, está fazendo um campeonato do Sporting, está fazendo bons jogos. Só tem uma derrota até o momento, nós já temos 3. Já temos agora, essa é a nossa segunda derrota, chega a terceira derrota. Viajar amanhã, treinar na quinta-feira, jogar com o Sporting de Luanda lá no Bico. Depois mais 2 dias vir jogar com o Petro de Luanda. Então temos que recuperar os jogadores de tudo, recuperar do jogo, das viagens, mas estamos bem no próximo jogo, queremos que a nossa equipa esteja bem, temos que levantar a moral dos jogadores, temos que levantar os aspectos motivacionais e ver onde nós cometemos o maior número de erros e procurar trabalhar melhor para o próximo jogo que estamos melhor. Do lado dos militares, o treinador adjunto Walter Costa enalteceu o posicionamento positivo dos seus pupilos. Acho que o resultado espelha aquilo que se passou no jogo. É claro que nós gostaríamos que o resultado fosse ainda muito mais dilatado, porque claudicamos logo no início do jogo. Nós apenas marcamos 14 pontos, que para a nossa equipa é muito pouco, então conseguimos falar com os rapazes e eles conseguiram então ultrapassar isso, tanto mais que nós no segundo período marcamos 37 pontos e nos outros períodos subsequentes marcamos 28 e depois nesse outro período ainda não tenho a estatística, mas sei que conseguimos marcar alguns pontos. Nós estivemos bem ofensivamente e defensivamente não tanto quanto gostaríamos que fosse, mas valeu pela vitória e pelo resultado. Com a vitória, o combinado do 1º de agosto somou 7 pontos na terceira posição e a Casa Pessoal do Porto Lobito está na 5ª posição com 5 pontos. Gianni Infantino avalia o fim da suspensão à Rússia nas competições internacionais e diz que Trump mereceu o Prémio da Paz. Com o Mundial de Futebol 2026 à portas, o presidente da Federação Internacional de Futebol Associado, Gianni Infantino, disse que nunca deveria proibir nenhum país de jogar futebol por causa dos atos políticos dos seus líderes. O gestor desportivo mostrou-se favorável ao possível retorno da Rússia e de seus clubes às competições internacionais, dando sinal claro de que a suspensão de 4 anos imposta ao país está a caminho de ser revogada. A Rússia foi suspensa depois de atacar a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, cujo conflito armado continua até hoje. E recentemente, os Estados Unidos da América protagonizaram a captura e prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está detido no país do Tio Sam há aproximadamente um mês, o que levanta os questionamentos da imprensa internacional e as reações a nível mundial ao posicionamento de Infantino, uma vez que os Estados Unidos da América vão realizar a festa do futebol de 11 de junho a 19 de julho do ano em curso, juntamente com México e Canadá. Infantino defendeu ainda a decisão da FIFA em conceder o Prêmio da Paz da FIFA ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sob o argumento de que ele encerrou vários conflitos bélicos desde o seu retorno ao poder em janeiro de 2025. Lembro que a última grande competição que a Rússia disputou foi o Mundial de 2018, que realizou e que foi conquistado pela França. Feriado. Opções de lazer no meio social. Em destaque.
A Sonangol começa a receber produtos refinados da refinaria de Cabinda a partir de março deste ano. O anúncio foi feito pelo CEO e presidente executivo da Gemcorp, Marcelo Hofke, na apresentação da plataforma integrada para o desenvolvimento de investimentos. Para o fim de fevereiro, avançou Marcelo Hofke, CEO e presidente executivo da Gemcorp, principal investidor da refinaria de Cabinda. No final do ano, a gente estava fazendo ainda testes, né? Então, continuamos com os testes e faz parte do o mercado de óleo e gás e os ativos de óleo e gás, eles precisam ser muito bem acautelados em termos de teste, em termos de antes de iniciar as operações comerciais. Então, justamente depois do teste de performance. Os testes de performance estão sendo levados a cabo e devem terminar agora final de fevereiro. E aí depois a gente vai começar agora a preparação para poder entregar os produtos para a Sonangol, que é quem comercializa. A Sonangol vai estar, obviamente, recebendo, né? E aí vai fazer as vendas. Ela faz a comercialização, né? A primeira refinaria construída pós-independência vai numa primeira fase produzir diariamente 30 mil barris de petróleo e derivados. Derivados, jet fuel, que é para a parte dos aviões, né? E HFO e nafta. Quantidades iniciais? São 30 mil barris por dia que vão ser refinados. Então, dentro desse espectro é que são os produtos. A Sonangol, petrolífera pública, detentora de 10% de participação, vai comercializar os produtos refinados, nomeadamente gasóleo, jet e nafta. Quanto à segunda fase, Marcelo Hofke explica que o objetivo inicial é de, até ao primeiro semestre de 2027, arrancar com a segunda fase para chegar a 60 mil barris no investimento previsto de 700 milhões de dólares norte-americanos. Nós estamos agora executando em paralelo a engenharia da segunda fase. Essa engenharia deve culminar mais ou menos em setembro, outubro. E dali nós vamos iniciar o processo de concurso para o contrato de EPC. Né? E dali em diante, a ideia é que no primeiro semestre de 2027 a gente tenha a condição de estar lançando a segunda fase, para chegar a 60 mil. Né? Para a segunda fase da refinaria de Cabinda, nós estamos falando em torno de 700 milhões de dólares. Refira-se que a Gemcorp já investiu perto de 3 mil milhões de dólares, dos quais perto de 1.000 milhões no último ano. A companhia, com sede em Londres, tem investimentos em Angola nas áreas de infraestruturas de água, energia e saúde. Para 2026, estão em análise vários projetos nas áreas de petróleo e gás para dar arranque aos investimentos. Mais uma pausa no Girassol Jornal. Veja daqui a pouco o movimento nas praias da capital e os vários atrativos em dia de feriado. É depois do intervalo. Voltamos em instantes. De regresso às notícias no Girassol Jornal, acaba de chegar à nossa redação a mensagem do Birro Político do Comitê Central do MPLA, por ocasião do 4 de fevereiro, com o seguinte teor que passamos a ler. O Birro Político do Comitê Central do MPLA dirige ao povo angolano de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste e na diáspora, as mais calorosas felicitações por ocasião da celebração do 4 de fevereiro, data histórica que assinala o início da luta armada de libertação nacional, marco decisivo de resistência histórica do nosso povo contra o colonialismo. Neste dia de profundo significado patriótico, rendemos justa e sentida homenagem aos heróis do 4 de fevereiro de 1961, combatentes e patriotas que, com coragem, sacrifício e firmeza de princípios, desencadearam a luta que conduziu à independência nacional, programada pela voz esclarecida do saudoso presidente Dr. António Agostinho Neto, a 11 de novembro de 1975, e que afirmou a dignidade do povo angolano entre as nações livres do mundo.
A celebração do 4 de fevereiro, neste ano, reveste-se de um simbolismo ainda mais elevado por coincidir com as comemorações dos 70 anos de existência do MPLA, fundado desde dezembro de 1956, 7 décadas de uma histórica indissociável da luta pela libertação nacional, da conquista da independência, da defesa da soberania, da unidade nacional, da paz e da reconstrução e desenvolvimento do país. Ao longo dos seus 70 anos, o MPLA reafirmou-se como a principal força política da nação angolana, sempre fiel aos ideais da liberdade, justiça social, progresso e bem-estar do povo, colocando Angola e os angolanos no centro da ação política. Neste momento de celebração, o birô político do Comitê Central do MPLA reafirma o seu firme compromisso de continuar a servir o povo, trabalhando lado a lado com todos os angolanos para a consolidação da paz, o reforço da unidade nacional, o aprofundar a democracia e a construção de uma Angola cada vez mais próspera, inclusiva e desenvolvida. Que o exemplo dos heróis do 4 de fevereiro e o legado histórico do MPLA continuem a inspirar as presentes e futuras gerações na defesa do mais nobre interesse da pátria. Lê-se na mensagem. Ainda sobre o feriado do 4 de fevereiro, populares consideram que encontros familiares em dia de feriados ou datas comemorativas caíram significativamente nos últimos tempos. Para alguns, a tradicional sentada familiar tem sido deixada para trás. O 4 de fevereiro é um feriado nacional em Angola, celebrado como o dia do início da luta armada de libertação nacional. Este dia homenageia os heróis que em 1961 lutaram contra o colonialismo português e contribuíram para a conquista da independência do país. Neste dia em especial, algumas pessoas reúnem-se para passar o dia, fazer piquenique, conhecerem-se melhor e trocar experiências, como é o caso deste grupo de senhoras que fazem piquenique na Marginal de Luanda. Fizemos parte de uma igreja, tivemos a necessidade de ter um convívio fora da igreja. Por que não dia 4 de fevereiro? Já é feriado, todo mundo não trabalha e, além disso, para nos conhecermos melhor e para interagir umas com as outras. Estamos aqui hoje. Gabriela Mavakala diz que estamos a perder a essência e o espírito da convivência e precisamos resgatar estes valores. Atualmente não temos tido assim muitas procuras frenéticas das famílias, mas nós queríamos fazer diferente, como havia dito, sendo que as coisas apertaram realmente, tornaram-se muito difícil, mas não há nada aqui que não consigamos comprar e fazer acontecer a atividade. Amem-se mais, criem momentos como esses, que vai ajudar muito, momentos assim de alegria, de amor, momentos diferentes. Os encontros entre famílias, amigos e colegas em dias de feriado são sempre importantes porque cria laços e afetividade. E para isso, não é necessário ter mundos e fundos. O piquenique, ora realizado, é o primeiro de muitos, segundo Telma Moraes. É necessário unirem-se, procurarem fazer piqueniques, fazer encontros familiares, estarem em casa. Não precisa terem muito, né? Tendo em conta que agora as coisas estão muito apertadas. Um bocadinho de uma lambolinha e as coisas vão fluir. As opiniões divergem. Para Carlos Manuel, o dia é de reflexão e que no passado as pessoas procuravam-se menos devido à falta de liberdade. No passado, na verdade, era muito difícil, ao meu ver, porque naquela época as famílias não tinham muita liberdade, não tinham muito tempo juntos em famílias. E isto fazia com que o pai esteja no outro lado, a mãe no outro lado, assim como os filhos também. Mas hoje vemos que as famílias estão mais achegadas, mais próximas,
sabendo de que, por uma ou outra razão, mas a família angolana está mais unida e cada vez mais sabemos que nós estamos a ir para um bom caminho. Esse piquenique é muito importante, por quê? Porque eu estou a conhecer pessoas novas, pessoas que eu não conhecia e estou a conhecer aqui. Para além disso, nós somos comerciantes, todas as jovens que estão aqui são comerciantes e estamos assim, né, a conversar, distribuir cada momento e eu estou gostando de cá estar. Esse piquenique está a ser o máximo. Entretanto, os encontros entre familiares e amigos nos últimos tempos têm sido muito raros devido à correria do dia a dia, à globalização e o aparecimento da internet, dizem. E a Rede Girassol visitou alguns mercados informais de Luanda para constatar o movimento em dia de feriado. As comerciantes afirmam que, comparado aos anos anteriores, 2026 começou mais calmo. Eles dizem que o peixe, o óleo de palma e os produtos do campo registraram um aumento no preço. O ambiente era calmo nas primeiras horas do dia 4 de fevereiro nos principais mercados de Luanda, enquanto uns aproveitaram a data para descansar, outros para fazer uma renda extra. As comerciantes falam do movimento em dia de feriado. O movimento está mais ou menos. O dia de hoje está mais ou menos. Estamos a vender mesmo um pouquinho. Sinceramente, está muito lento. Muito lento mesmo. Maria comparou a profissão à dos militares. Afinal, camarão que dorme, a onda leva. Está a correr bem as vendas, já consegui vender 30 mil kwanzas. E até porque entrei quando era 11 e tal. Porque muita gente aproveita a fazer as compras no feriado, amanhã é dia de trabalho. Porque em casa não vou render nada, mas vindo no mercado tenho um rendimento diário. Quanto aos preços, Isabel afirma que o peixe fresco e congelado estão a comprar mais caro, se comparado aos meses passados. Agora este feriado está muito fraco mesmo. Não tem feriado que eu fico em casa. Este é o primeiro feriado a vender. Atum, estamos a comprar 4,12, 5,12 e a 5,11. É assim que nós estamos a comprar. Sim, já. Sim, comprávamos 3 peixes 5,5, 4 peixes 5,5, mas agora estamos a comprar um preço elevado, que é 5,11, 5,12 mil kwanzas. O mesmo acontece com os produtos do campo que, segundo Josefina, a caixa de tomate que anteriormente compravam a 10 mil kwanzas, atualmente custa entre 24 e 26. Está muito caro. Por exemplo, este tomate pequeno estamos a comprar 24 mil a caixa. E tomate Roma, Benguela, às vezes é 26, 27. Então, visto que o tomate está caro, a concorrência está lento. Pode ser que os clientes não sabem que estamos a comprar caro, eles estão acostumados com aqueles menos preço. Assim estamos a revender monte 200. Quando é grosso, tomate com qualidade, monte 500, monte 300, 250. Já o óleo vegetal, o bidão de 25 litros, está a custar entre 40 a 44 mil kwanzas. O arroz é que está mais ou menos, que subiu mais é óleo maná. Óleo maná está caro, o arroz está 1.000 kwanzas. O bidão de óleo estamos a comprar 40, de 20 litros, de 25 litros está 43, 44, por aí. No entanto, o feijão, o arroz, o açúcar e outros produtos verificaram uma redução do preço. O feijão amarelo está 1.500. O preto está 1.500, Catarina está 1.300, preto está 1.500, a farinha é 1.000, baixou muito mesmo, porque agora há recolha de feijão lá no campo, então o preço baixou. Principais mercados informais de Luanda registram movimento calmo em dia de feriado. E estão contadas as notícias no Girassol Jornal neste 4 de fevereiro. É um prazer ter o carinho da sua audiência. Assim, uma ótima noite. Fique bem, fique em paz.